Hamlet observava a Horácio que há mais coisa no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. E é assim, já chutando o pau da barraca, entrando com os dois pés, que Machado de Assis começa o conto A Cartomante. Por quê? Porque ele é foda, né, gente? Então ele já começa com um intertexto. Usando da obra de Shakespeare, Hamlet, ele abre a narrativa de um conto maravilhoso. E é sobre esse conto que nós vamos conversar hoje. O negócio é o seguinte, meu povo. A Cartomante é um dos contos pedido na lista do Paz, aqui da UNB de Brasília, né? O programa de seriado de Brasília. E aí eu resolvi fazer um breve resumo e um comentário sobre essa obra para ajudar as pessoas que vão fazer a segunda etapa do Paz, ou não, né? Para ajudar você que gosta de Machado de Assis também, que está lendo, que queira entender um pouquinho mais. Não que eu seja um expert em Machado de Assis, mas vou tentar ajudá-los a entender. Ou você que está fazendo ensino médio e tem que ler esse conto e não entendeu porcaria nenhuma, você vai entender agora, vai ver que o conto é fodaço. Aliás, Machado de Assis é foda. Só para complementar, virão outros contos, tá, gente? Vou comentar outros contos. Vou fazer aqui uma sequência de obras do Paz UNB. Já tem um, que é a Igreja do Diabo. Vou deixar o link aqui nos comentários, o primeiro comentário fixo para vocês. Já expliquei a Igreja do Diabo, agora nós vamos de A Cartomante. E depois eu vou falar de outros dois que também estão na lista. Pois bem, A Cartomante vai contar a história de 3 amigos, Camilo, Vilela e Rita. O legal é que Machado de Assis já começa o conto quebrando a nossa expectativa. Por quê? Logo no início, Rita está dizendo a Camilo que ela procurou uma cartomante porque ela estava preocupada com o relacionamento dos dois. Ela acreditava que Camilo ia abandoná-la, ia deixá-la, ou que ele não gostasse mais dela. Camilo, óbvio, acha tudo aquilo uma bobagem, uma superstição, ele acha até risível, ele acha que a Rita é um pouco bobinha em acreditar naquelas coisas, naquelas crendices e tal, porque ele não acredita em nada disso. Ele é meio que ateu ali do jeito dele, né? Ele não sabe nem explicar por que ele é, mas ele é ateu. Então, neste início, a gente acredita que se trata de um casal de namorados, né? A menina está tremendamente apaixonada pelo rapaz. Só que não. Logo em seguida a gente fica sabendo que eles não são namorados. Na verdade, eles são amantes. E aí a gente volta um pouquinho mais no passado para conhecer essas figuras. Camilo tinha um amigo de infância chamado Vilela, conviveram ali a infância inteira. Depois já de adulto, Vilela vai cuidar da vida dele, vai viver ali do magistrado, enquanto Camilo vira funcionário público. Não porque ele tenha sido uma pessoa competente, ao contrário. Foi a única ocupação que lhe restou, foi até um serviço arranjado, uma vez que ele não tinha competência para fazer mais nada, então ele acabou numa repartição pública, meio, né, Machado de Assis falando ali que funcionário público não tem muita utilidade. Então, como ele não podia fazer outra coisa, ele não sabia fazer outra coisa, ele acabou virando funcionário público. Vilela casou lá para onde ele foi com uma moça que é dita ali, descrita como muito formosa, porém tonta. Um dia ele resolve voltar para o Rio de Janeiro e quando ele retorna para o Rio de Janeiro com a esposa, quem vai recebê-lo é justamente o Camilo, o seu amigo de infância. Ao encontrar o casal, Camilo constata que realmente a esposa do seu amigo faz jus a tudo que ele dizia nas cartas. Ela é belíssima. Ele já acha a menina linda, maravilhosa. Quem é essa menina? A própria Rita. Logo nós temos ali a amizade que no início era só entre os dois amigos, acaba se tornando um trio inseparável, eles alimentam aquela amizade entre os 3, até que um dia a mãe de Camilo morre. E aí ele cai numa tristeza profunda. Vilela, como advogado, vai cuidar dos trâmites burocráticos do enterro, das questões burocráticas ali, da morte da mãe do amigo, enquanto Rita fica incumbida de cuidar do coração do rapaz que está quebrado pela partida da mãe. E nessa dedicação toda acaba pintando um clima entre os dois e eles acabam se engraçando, se é que você me entende. Segundo o narrador, no início Camilo até tenta fugir desse relacionamento, né? Ele não quer, ele se sente meio culpado, porque afinal de contas é o melhor amigo dele, mas
A Rita, sedutora, essa pecadora tremenda, ela acaba enredando o rapaz, ela vai cercando de todos os lados e quando ele menos percebe, os dois já estão tendo um caso, ok, aleluia. A vida vai indo muito bem dos dois amantes até que Camilo recebe uma carta anônima contando e falando, né, relatando que sabe do caso dele com Rita e o deixa apavorado. Assustado com a possibilidade de ser pego com a boca na botija, ele acaba se afastando do amigo, se afastando da casa do amigo. E é esse afastamento, né? Porque se ele afasta da casa do amigo, ele acaba meio que distante da Rita também. E esse distanciamento é que faz a Rita imaginar que ele a está deixando, que ele a está esquecendo. E tomada por essa insegurança, ela procura a tal da cartomante, né? Porque o cara está se afastando, o que está acontecendo? A cartomante acaba tranquilizando a menina, falando que tá tudo bem, que o relacionamento dele está ótimo, que não tem nenhum problema, que ele não vai largá-la, que ó, beleza. Aí, como eu disse, embora o Camilo considere isso tudo uma bobagem, porque ele não acredita nessas coisas, ele acaba, né, perdoando, porque afinal de contas é a Rita, a pessoa que ele gosta muito, e os dois vão tentar, de novo, levar a vida de amantes ali nas escondidas. Mas eis que Camilo recebe outras 2 cartas. Aí pronto, né? Ele fica desesperado, ele fala para Rita, os dois ficam ali conversando sobre o assunto e ela resolve investigar. Ela cata as cartas dele, fala, eu vou levar, que eu vou comparar com a letra lá do Vilela e tal. Vou tentar descobrir o que aconteceu, quem é que tá mandando essas cartas, o que está rolando, que bagaça toda é essa. Um dia, Camilo tá lá na sua repartição pública, no seu trabalho, na repartição pública, e ele recebe um bilhete do amigo do Vilela falando, vem aqui já já, sabe, aquele bilhete assim, bem misterioso. Ele já começa a criar um monte de teoria, porque você já sabe, né? Vocês sabem como é que é. Quando a gente tem culpa no cartório, sabe aquela coisa da sua mãe fala assim, ó, quero falar com você, pronto. Você já começa a imaginar um monte de coisa. Fiz merda. Aí ele fica ali fantasiando o que foi que aconteceu. Será que ele descobriu? Será que ele não descobriu? E aquilo vai corroendo. Ele resolve logo, para esclarecer esse fato, né? Fala, não, vou lá logo na casa do meu amigo, que daí a gente já puxa o esparadrapo de uma vez e resolve esse problema. No que ele está indo para a casa do amigo para tentar, para saber, né, o que está acontecendo, o porquê daquele bilhete tão misterioso, numa determinada rua tem uma carroça lá virada e tal, e isso faz com que ele se atrase. A própria carruagem, a charrete, não sei, lá, o veículo que o está levando, trata-se de um Tilbury, carro de 2 rodas e 2 assentos com capota e sem boleia, puxado por um só animal. Como esse da foto, uma carruagem metida besta. Enquanto o pessoal tenta tirar aquela carroça que está ali tombada, gente, nós estamos falando de 1800, tá? Ali na rua. Nisso de ficar ali parado esperando a rua ser desbloqueada, a imaginação dele vai voando. Quando ele olha para o lado, pá, a casa da tal Madame Cartomante. E aí, ele é tomado pela curiosidade também. Imagina, ele está ansioso, ele não sabe o que vai acontecer, ele fica, tá, e se a cartomante puder me ajudar? Ele não acreditava nessas coisas, mas daí resolve arriscar, vai lá falar com a tal da cartomante, e aí a mulher deixa o moço bem tranquilo, fala para ele, calma, relaxa, tá tudo bem, ela te ama de montão, o outro não tem a menor noção do que está acontecendo. Então ela deixa o Camilo extremamente tranquilo, feliz, animado. Daí ele fica tão feliz que ele paga a mulher um valor bem acima. Tipo assim, era, sei lá, R$1.000, ele dá R$10.000 para ela. Então ela fica até atônita com tanto dinheiro, mas ele sai aliviado, tranquilo e vai para casa do amigo falando, ufa, tira isso da sua cabeça, tá tudo bem. Chega na casa do amigo, abre o portão, entra, pá. Temos então o nosso plot twist. Quando ele entra na casa do Vilela, o que ele encontra? Rita estirada, morta. Antes que ele possa fazer qualquer coisa, Vilela o mata também. E aí finaliza o conto. Bem, vamos lá. A Cartomante é um conto narrado em terceira pessoa, então você tem o ponto de vista de um narrador observador, não é nenhum dos personagens que está contando a história. Uma coisa interessante, a gente sabe que conto é um espaço curto, né? Você tem pouco espaço ali para desenvolver personagens, ambiente e tal, mas parece que o Machado de Assis meio que cagou para isso, porque você observa em A Cartomante que ele valoriza muito o espaço físico.
É fácil você se sentir no Rio de Janeiro da época por causa da descrição das vielas, das ruas, dos bairros. Então você se sente ambientado o tempo inteiro. Ele valoriza os locais onde a história está acontecendo, sem se preocupar se aquilo ali é um conto ou não. Outra coisa interessante é o desenvolvimento dos personagens. Geralmente em contos você tem personagens lineares, rápidos, mas em Machado de Assis isso vai um pouco mais além, porque a própria apresentação dos personagens já mostra que eles não são tão simples assim. Em A Cartomante, nós temos 3 personagens principais e você não consegue identificar quem é vilão, quem é mocinho, não existe esse maniqueísmo de bem e mal. Todos os personagens estão transitando em todas as linhas. A Rita é uma esposa adúltera? É, mas ao mesmo tempo ela é a mulher que trai os seus próprios sentimentos, trai suas próprias vontades para viver um casamento de aparência, para agradar a sociedade, para agradar o marido. Então, de certa forma, ela também é uma vítima. O Camilo é um canalha por estar tendo um caso com a esposa do melhor amigo? Sim, também. Mas quem é que pode dizer que existe razão para as coisas feitas pelo coração, né? Como diria Renato Russo. Você não escolhe de quem você gosta. E o Vilela, por sua vez, é o marido traído, mas também é o assassino. Então não existe vilão, não existe mocinho, todo mundo é tudo ao mesmo tempo. Temos ali uma crítica social muito interessante, né, que é essa coisa da manutenção do casamento por aparência. Observa que é uma visão bem diferente do que os autores do romantismo tinham, porque aqui o casamento não se dá por amor, se dá por convenção social, por conveniência, por interesse, digamos assim. Ao mesmo tempo, a gente pode discutir essa falsa amizade, né, que o Camilo tinha pelo Vilela. Será que era amigo de verdade? Será que um amigo de verdade não tentaria conter os seus desejos mais íntimos e segurar essa sanha para ficar com a esposa do amigo? E também, gente, a gente acha que a literatura contemporânea se reinventou por deixar o mistério no ar? Olha, lá em 1800, Machado de Assis já fazia isso. Se você prestar atenção, a narrativa de A Cartomante ela não é fechada. Ele deixa em aberto, porque alguns mistérios não são resolvidos. É como se ele convidasse o leitor para participar como coautor da narrativa, né, da história, e tentar preencher as lacunas. Por exemplo, como foi que Vilela descobriu a traição? Quem contou para ele? Será que ele interceptou alguma carta? Será que ele achou as cartas que a Rita levou para casa? Será que aquela cartomante fazia parte da trama e estava contando tudo, era leve trás? Então alguns mistérios ficam sem solução e o Machado não se preocupa com isso. Ele deixa que a gente pense, que a gente fique refletindo depois da leitura. E é claro, a gente não pode deixar de falar da intertextualidade e das referências de culturas outras, né? Como Hamlet, do Shakespeare, que aparece logo no início, quando ele compara a cartomante a Sibila, que é uma figura da mitologia, que é a profetisa, a pessoa, a bruxa, a que vê o futuro. Mostrando que Machado de Assis, além de tudo, era inteligente pra cacete. Então é isso, gente. Esse foi o breve resumo de A Cartomante. Espero que tenha ajudado vocês a entenderem o conto. Vou voltar com outros contos. Lembrando, vou deixar aqui o link para A Igreja do Diabo, outro conto do Machado que também está no Puzzle e-mail. E ainda vou falar para vocês depois sobre O Enfermeiro e Pai contra Mãe, tá bom? É isso. Gostou do vídeo? Passa para os seus amigos, ajuda a espalhar a mensagem, voltem mais vezes, se inscrevam, me sigam nas redes sociais e aquela coisa toda. Tchau, até breve.